Bom, e aí pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Standard Básico, a série que eu falo sobre várias dicas que eu dou pra quem vai começar no Standard ou tá começando a jogar e tal, etc. Eu sempre lembro, né, que essa série é um oferecimento da Citadel Hop Store, né, a Citadel que fica lá na zona norte de São Paulo, próximo ao metrô Santana, tá? Eu sempre gosto de mostrar a fachada porque eu acho muito bonita. E que tem a Ether Drift já disponível, então você consegue comprar a Ether Drift aqui. Deixa eu ver se está em novidades. Vou jogar alguma coisa aqui. Expert, por exemplo. Mas já tem Ether Drift. Por exemplo, o Expert, que é uma carta que eu vou falar bastante hoje, já tem lá na Citadel Hop Store. Bom? Então é isso. Tá? Vamos pro vídeo. Até mais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Japan Standard Cup, que é um torneio importantíssimo quando a gente fala sobre Standard nos últimos anos, tá? Primeiro eu vou te dar o contexto. Bom, o Japan Standard Cup obviamente acontece no Japão, e ele tem algumas características que eu considero muito importantes. Para quem não sabe, o Standard é muito popular no Japão, muito popular mesmo. Então normalmente esses eventos são bem lotados e costumam ter bons jogadores e tal. E ele normalmente acontece bem colado na edição. Tudo bem que dessa vez, né, esculachou, né? No fim de semana do pré-release, teve o Japan Standard Cup. Mas normalmente ele é muito próximo. E isso faz ele ser um evento muito importante, porque ele é o primeiro grande evento físico que mostra como uma nova edição está impactando no T2. E por conta disso, ele tem muito impacto para grandes eventos. Porque a gente, né... já é um evento maior, a galera tá mais dedicada, então você espera algumas quebras de metagame e tal, etc. Eu sempre gosto de lembrar que no Mundial do ano retrasado, se não estou enganado, esse evento, ele ditou o metagame do Mundial inteiro. Então ele é muito bom de acompanhar, tá? Ele é sempre muito próximo do lançamento da edição, umas 2, 3 semanas normalmente, né? Que não eu falei, essa vez foi bem colado. Mas ele é muito bom de acompanhar. Tá? Então, se você não conhecia o Japan Standard Cup, fique esperto sempre com esse evento, tá? Você quer acompanhar o metagame do Standard, porque esse evento é muito importante. Ele costuma ser IRL, né? Tabletop, mas algumas vezes ele é online também, mas ele sempre acontece. O que determina normalmente se ele vai ser online ou físico é quando é o regional do Japão. Se o regional do Japão é próximo ao lançamento da edição, tipo umas 3 semanas no máximo, ele é físico, como o que aconteceu aqui, né? Ele é sempre em paralelo ao regional do Japão. Se o regional vai ser lá no final da season e é muito depois do lançamento da edição, aí ele é online. Mas ele sempre acontece, tá? E teve, tipo, mais de 400 jogadores e tal. Então, assim, é um ótimo termômetro. Esse evento, né, que se a gente for dar uma olhada, ele tem algumas... eu acho que, assim, eu vou dividir ele em 4 grupos, tá? Dos decks que eu vou falar um pouco sobre. Primeiro, o deck do campeão, que foi o Azorius Oculus, do Matsumoto Tsunori. E é uma lista, assim, tem Spell Pierce e Bounce Off, de novo. Mas a lista é muito padrão. Esse deck é muito popular no Japão, tá? Então não é estranho a gente ver eventos onde aparece o W Oculus. Ele é mais popular no Japão do que ele é, por exemplo, online, ou em outros torneios e tal. O deck é bom. Ele é muito consistente no plano dele, né? Obviamente também ele é um deck que hate de cemitério derruba legal, mas eu costumo dizer que assim, se você tem os óculos ou se você tem acesso a eles, é um deck muito barato, né? O caro dele é o óculos, né? Que é bem caro. Mas de resto é um deck muito barato e ele é muito eficiente. Ele tem um desafio, se você quiser jogar toda semana, que é assim, você vai tomar hate toda hora. Tá? Porque depois que a galera sabe que vai enfrentar isso, é um monte de Rest in Peace, é Ghost Vacuum, tá? Um monte de coisa que atrapalha. Mas o deck em si é muito bom. E como eu falei, tipo, a mudança para ele foi o Bounce Off, que é beleza. Uma galera já que usava Ansummon, então só colocou um Ansummon melhor. E Spell Pierce, que é uma coisa muito esperada, porque o Spell Pierce, tipo, você se protege de N coisa, inclusive o pós-side pra mim do Spell Pierce é muito melhor, porque o seu oponente tende a vir com hates de cemitério que o Spell Pierce pega e tal, então a carta é muito boa. Eu considero esse deck bom pra quem ainda tá, né, na corrida da vaga dos qualifiers, né, a gente tem mais um mês mais ou menos de qualifiers.
Eu considero esse deck muito bom, né? Quando a gente tá falando de você ir pra um evento que as pessoas não estão te esperando, o deck é fantástico, o uso de mana dele é muito eficiente e tal, etc. A match contra agro me preocupa um pouco mais, mas, por exemplo, essa lista tá usando 2 lockdown de main. Eu gosto bastante dessa tech, pra você não conceder um game 1 pro Gru agro, tá? Então, assim, esse deck fez 10-0,5, né? Então ele não perdeu nenhum jogo no torneio. Pô, e a gente tá falando de 400 e poucos jogadores, sabe? São 8 rodadas, tem que fazer um recorde muito bom. 7-1 ficou fora do top 8. Mas eu acho o Oculus um ótimo deck, sim. Falando de alguns outros decks que a gente tem aqui. O grande destaque desse torneio, se a gente for ver... Porque a grande expectativa era, tá, como é que a gente vai ver de cartas novas ou não? E o esperado, quando o torneio é muito colado, a gente espera, tipo, decks que já existem com atualizações. Inclusive, eu falei primeiro do Oculus, né? Eu falei que seriam, tipo, 4 blocos de decks que eu ia falar. O segundo bloco eu já adianto que basicamente, decks que ficaram... que é a mesma coisa com cartas novas. Então, a gente tem o Esper Pixie, né, que o Ishikawa usou. O Ishikawa é um jogador que jogou Pro Tour e tal, etc. Já usando o Momento Breaker, usando Green Bubble de side. E esse deck é muito bom. Seja Esper, seja o B, né, só atualizando com essas cartas já é muito bom. A gente teve Convoke aparecendo, né, com o robozinho novo, o Nest Robot, que é muito bom, com Verge, Boros, então faz a base de mana do deck ficar muito forte. Tudo isso ajuda. E para as primeiras semanas eu acho extremamente válido isso, sabe? Você não tem que quebrar o formato nas primeiras semanas e tal. Você pode, ainda mais que a gente tá falando de um T2, né, que já tá começando a ter bagagem e tal. A rotação é esse ano, então tem coisa que já vai completar 3 anos no formato, né? O formato tá começando a ficar grande. É normal que os decks que já são bons, você só atualiza eles e segue a vida. Então, tipo, eu acho que esse bloco de decks, como a gente fala sobre Convoke, sobre o B Self Bounce, Esper Pixie e tal, são decks que é isso, tipo, vou pegar Momento Breaker, vou pegar Green Bubble, já é um começo. É claro, depois a gente pode começar a adaptar mais coisas, então, por exemplo, vou jogar com Gear Hook UB e tal, são outras adaptações, mas assim, aqui a gente tem algo muito sólido, tá? Eu já adianto isso pra você, né? Lembrando que o evento eu deixo sempre na descrição, tá? Mas são escolhas muito sólidas. Agora, esse Gru, ele é aí a grande novidade que a gente viu pra esse evento, tá? Gru Delirium não é um deck novo, é um deck Tier 2 bem sólido no formato. Normalmente a dúvida fica, por que jogar de Gru Delirium se existe o Gru Prowess? O Gru Delirium é um pouco melhor contra decks de Self Bounce, né? Os bichos são maiores, isso ajuda bastante. Mas essa lista resolveu ter interações novas muito boas, e é por isso que ele chama muito atenção, né? Então a gente tem já o Dredger's Insight, que é uma carta muito boa para esse deck, porque você 2 manas, entra, né? Você vai milar 4, e aí você pode trazer uma criatura, um artefato ou um terreno para sua mão, sendo que quando for criatura, sempre que uma criatura ou um artefato deixam o seu cemitério, você ganha 1 de vida. Essa carta é muito boa como enabler, né? Então ela, Seed of Hope, são as cartas que lotam o seu cemitério muito rápido. E normalmente o Gru era assim, ele lotava o cemitério rápido para ter delírio e dali vamos para frente, né? E teve várias listas jogando de Gru Delírio nesse evento, até mais do que eu esperaria. E com isso, usando o Dredger Insight, uma outra coisa nova. Essa lista é muito diferente e ela foi um destaque, né? Além dela ter ficado em segundo lugar e tal, foi o grande destaque do evento por conta de Draconauts Engineer. Então, né, 1 mana, no Exaust, suas outras criaturas ganham ímpeto e coloca o marcador nele. E paga 4, você faz um Dinossauro Dragão, 4/4 voar. E você ainda tem, e aqui é que é o pulo do gato do negócio, que é o Afterburner Expert, que é 3 manas 4/2. Ele também tem Exaust 4, onde você coloca 2 marcadores nele. Mas toda vez que você ativa Exaust, ele volta do cemitério. E aí, qual que é a grande jogada? Esse deck, por definição, joga muita coisa pro cemitério. Então você tem a Int faz isso pra você, o Pathwork Beast faz isso pra você, Fear of Missing Out, Rainrail Breaker, Dread Inside,
Siege of Hope, etc, etc. Tudo tá jogando um monte de coisa pro cemitério. Então é muito fácil jogar esse cara pro cemitério. E depois, o que você vai fazer? Você vai fazer Dragonautics por 2 manas, por 1 mana, a habilidade vai pra pilha. No que a habilidade foi pra pilha, volta todos os experts. Termina a habilidade resolver, eles têm ímpeto, bateu. Próximo turno, por exemplo, digamos que eles tenham morrido, você ainda pode pagar mais 4 manas, né? Lembrando que Exaust é uma vez só por jogo. Faz um dragão, volta eles de novo. Lembrando, fazer o dragão instant speed, tá? Não precisa fazer necessariamente no seu turno. Mas o ponto é, você ganha uma interação nova, você ganha muita velocidade com o deck. Então, turno 1, turno 2, eu me leio um monte de coisa, caiu 2 experts, faço o Dragonautic, já ativo, tô batendo 8 de poder aqui e tal, etc. Então, assim, o deck ganhou outra cara, né? Ele ainda tem componentes de delírio, então com Pathwork Beast e tal, etc. Tem N cartas ali, tem Int e tal, etc. Tem muita coisa boa pra sinergia dele. Inclusive, ele tem um mid-game muito bom, tá? Ele consegue ficar desenvolvendo o jogo, não é um deck tão goldfish assim. Então, pô, você vai ter Quest in Druid, você vai ter Int, o próprio Dread's Insight, né, tá te dando gás ali no jogo, Rain também. Então, assim, você tem um mid-game muito bom, mas você tem essa jogada, aspas, injusta, né? Porque você tá jogando coisa pro cemitério, daí você volta e bate e tal, etc. E é um kit muito simples, sendo muito sincero. Qualquer deck que consiga jogar muita coisa pro cemitério e depois vai aproveitar, né, essa volta das criaturas, consegue usar esse kit do Dragonauts com o Expert. Então, assim, é muito bom. É realmente muito bom. Eu joguei um pouco já com o deck, eu gostei bastante. Acho que tem coisas pra trabalhar, porque daí tem escolhas de metagame. Recruit eu não gostei tanto. Eu entendo que Recruit tava muito bom, porque tanto contra Esper Pixie contra Dimir Self Bounce, essa carta é bem chata, porque se você ficar dando bounce, né, você tá trigando pra colocar marcador, aí uma hora os bichos ficam grandes demais, etc, etc. Mas assim, o core do deck eu achei muito bem montado. Realmente foi uma mudança grande do deck, e eu acho que vai ser um dos decks, pelo menos para essas primeiras semanas, que pode aparecer bastante pro formato. Então, né, ficar de olho nesse Gru, tá? É isso porque ele tem todo um plano mid, né? Ele tem Luca aqui pós-side, Curator é uma carta interessante pós-side e tal, etc. Tem Nemesis, tem o Agatha. O Agatha é muito curioso, quem mete muito grind, qual que é um grande desafio desse deck? Draconautic, você vai ativar uma vez cada habilidade. Então, se o seu oponente ficar matando toda hora seus bichos, tem uma hora que eles não voltam porque você não tem mais Draconautic. E o Caldeirão, justamente, você exila Draconautic, e agora todo mundo pode fazer essa habilidade. Eu não sei se vale a pena usar Caldeirão de main deck, porque, no geral, você só tem um Draconautic com habilidade relevante, você teria que ter mais coisas. Tudo bem que a habilidade dele é muito relevante. Tipo, mesmo que você não tá voltando coisa pro grave, tipo, é uma mana, tudo ganha ímpeto e marcador, e faz dragão, e etc, etc. Lembrando, o Exaust tá preso na habilidade. Então, mesmo que eu, vou fazer Caldeirão, vou exilar Draconaut, colocar marcador no FOMO, ele vai ativar uma vez só a habilidade de Exaust, cada uma delas. Mas é interessante. Tipo, nos games mais grind, esse Caldeirão é muito bom. Eu gostei muito desse deck. Então, não estranhe de me ver escrevendo sobre, gravando vídeo sobre. Eu gostei bastante do deck. Bom, eu falei do deck campeão, eu falei do deck, né, do que eu falei que são os decks que só se atualizam e tá tudo bem, são ótimos decks. Falei desse deck pra mim que é o grande destaque desse evento mesmo, esse grupo, porque né, uma quebra muito cedo, assim. O evento começou no sábado, pra release foi na sexta-feira, né? Alguém ficou treinando muito antes pra fechar essa lista. E aí a gente pode falar um pouco de como ficou o metagame no geral, né? A gente vem com uma crescente dos Zur Overlords, né? Do Zur Ramp. Foi esse deck que ganhou o classificatório do Showcase no Magic Online, ainda sem Aether Drift, mas é um deck que, pô, tá aqui ó, em 9º lugar, tá em 3º lugar, e ele tá com um kit muito bom, né? O deck se adaptou muito bem a esse meta de Esper e o B. O Gruagro continua muito bom, é um deck muito rápido, então acho que não tem grandes discussões nesse sentido. A gente viu mais de uma lista de Boros, então Boros Camundongo, Boros Burn, o próprio Boros Convoke, né, que eu já comentei também e tal, por conta de ter o Verge, então tem uma base de mana melhor. Tem uma lista de PG, deixa eu ver se eu acho ela fácil aqui pra gente, eu acho que é essa, que é bem diferente. Eu, sinceramente, não gostei tanto, acho que dá pra gente adaptar outras coisas. Mas tá aqui com Bloodghast, Sheoldred,
com o veículo, né, com o Debris Beetle. Tem a Nex. É interessante que tem a Nex, mas não tem, por exemplo, o Demônio Novo. Eu acho até interessante com a Nex. Mas tem a Locus Spray, que é uma carta bem interessante. Não lembro se ele usa o descarte novo também. Não usa, mas tem o descarte também, né, que você pode reciclar. Essas opções de cartas que você fica reciclando são interessantes. O Bloodghast aqui é muito engraçado, porque não, ele usa assim, Intimidate Tactics. Porque ele é a carta que você vai ficar bicando o oponente. Bicando. Tal coisa, bica. Bicando. E é interessante, assim, o que eu acho legal dessa lista é que ele apostou muito em interações baratas. Então o deck vai interagindo muito rápido, justamente porque ele tem Liliana. Então ele vai sempre aproveitar a mana do turno melhor que o oponente. E depois a Liliana vai comendo o recurso do oponente, né? Com o Bloodghast você também diminui o impacto disso e tal. Mas é interessante, assim, é uma abordagem bem diferente. Teria que sentar e testar. Mas é um deck legal. Mas assim, o metagame do evento teve muito Grupo Prowess, teve bastante de Mir e Esper, porque, de novo, são decks fáceis de adaptar, né? Até pra conseguir as cartas e tal. Então, assim, vamos tendo opções novas. Que nem eu falei, é um evento que tá acontecendo tipo, no sábado pós pré-release. Então, agora, essa semana agora, lembrando que foi na terça-feira só que lançou no Magic Online, mas é essa semana que eu começo a ficar de olho, tipo, será que isso aqui é legal? Será que tal coisa é bacana? O que joga, o que não joga? Então, para ir ficando de olho, tá? Acho que a gente tem um bom tempo para desenvolver a Aether Drift ainda. Lembrando, né? Tipo, final de abril a gente já tem lançamento, então vamos ficar mais ou menos uns 2 meses com a Aether Drift, trabalhando a Aether Drift, mas às vezes podem ter coisas que não jogam imediatamente, às vezes tem que esperar mais alguma edição para as coisas ficarem boas. Beleza? Então é isso, tá? Esse Open do Japão é extremamente importante, sempre acompanhe ele, então na próxima edição fica de olho também para quando ele vai sair, tá? Uma dica que eu te dou pra você acompanhar bem no Melee é você seguir o organizador, porque daí você consegue ver quando saem os eventos. Então o Big Magic é quem organiza tanto o regional quanto esse torneio, o Standard Cup lá no Japão. Então fica de olho, tá? A informação é extremamente importante pra você saber qual que é a boa, pra você ficar esperto quais cartas estão jogando, que não estão. E por aí vai, além de acompanhar a série aqui. Bom, vou ficando nessa. Valeu a Cidadão pelo apoio, como sempre, e até mais.